Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista. Eu estou de volta, retornei das minhas férias no Ceará. Estive ausente nos 2 últimos programas e agora é muito bom estar de volta, ainda mais com vitória do São Bento, a primeira vitória do Campeonato Brasileiro da Série C, marcando essa virada de turno, né? O São Bento fez o primeiro turno sem vitórias e agora estreia no segundo turno, vencendo o São José no estádio Walter Ribeiro por 2-0. Boa noite pro ouvinte, boa noite pro Yuri. E aí, cara, é bom sentir a sensação da vitória de novo, né? Sem dúvida, Maicon, boa noite, meu amigo. Ganhar é sempre bom, ganhar a primeira partida no campeonato é melhor ainda, e ganhar, merecendo ganhar, é sem palavras. Acho que hoje deu tudo certo pra gente, vencemos, convencemos e seguimos mais fortes que nunca na briga para permanecer na Série C. Cara, isso de merecemos, né? Eu, assim, com certeza eu acho que a gente mereceu a vitória. Mas eu achei o jogo mais complicado do que eu esperava, entendeu? Achei o time do São José um time mais forte do que eu esperava. Talvez, eu acho, seja pela memória do São Bentista daquele primeiro jogo, onde nós tínhamos apenas 15 dias de treino e eles tinham um pouquinho mais, já tinham jogado pelo Gauchão também. Mas também não era um time pronto, né? Também era um time ali em formação, ali começando o campeonato, né? E mais desentrosado, e talvez a gente tenha ficado com aquela impressão de que o São José era um time terrível, e até essa posição ruim do São José na tabela de classificação, brigando também para não ser rebaixado, tenha mantido isso no imaginário do nosso torcedor. E aí, na hora que a gente veio enfrentar o São José hoje dentro do SIC, o pensamento era de que era um adversário, talvez, ali, parecido do que foi contra o Boa, né? Um adversário que o São Bento tinha que atropelar, tinha que vencer. E que seria até com certa facilidade. E não foi, né? Eu fiquei com a impressão de que o São José é um time muito melhor do que eu esperava e que, inclusive, não parece um time que vai ser rebaixado. E isso é o que mais me preocupa para hoje, né? A gente teve mais um jogo na rodada, na verdade, um jogo da próxima rodada, né? O jogo do Ituano já adiantado contra o Volta Redonda. O Ituano venceu, a gente vai falar disso lá no giro da rodada, né? Como é que ficou a situação dentro do campeonato. Mas hoje o São José é o primeiro adversário ali fora da zona, tem 3 pontos acima do São Bento. Foi um confronto direto, o São Bento fez 6 pontos importantíssimos, assegurou o São José e fez os seus primeiros 3 pontos, não, sua primeira vitória, né? Seus primeiros 3 pontos de uma vez só, né? Num jogo só. E conseguiu se aproximar, mas imaginar que esse time do São José é o time que a gente tem que pegar aí, né? Dá um pouco de receio, porque é um time bom, jogou bem, e aí, como eu falei, não parece que vai ser rebaixado. É complicado, mas vou deixar tudo isso lá para o giro da rodada, para a gente já fazer as contas certinho, né? Tem um outro detalhe interessante, né, sobre essa questão aí também, para a gente pensar. Hoje, falando do jogo brevemente, né, o time do São Bento, agora encorpado, principal, né, jogando, se dedicando na Série C, né, já tinha tido o time principal contra o Ituano, mas ainda próximo das finais do Campeonato Paulista da Série 2, a gente falava até que, apesar da final não valer tanta coisa pro clube, né, que se vencesse o dinheiro ia para os jogadores, provavelmente, até onde a gente sabe, e não tinha mais a vaga na Copa do Brasil. Apesar disso, para os jogadores deveria ser o jogo mais importante, né, por valer o dinheiro, né, o bônus, né, então no jogo contra o Ituano não fomos mal, todo mundo sabe, todo mundo lembra daquele episódio do podcast e daquele jogo. São Bento mereceu muito, acho que talvez o nosso melhor jogo foi aquele jogo contra o Ituano, mas ainda a gente não sentia aquele foco, aquela concentração no campeonato, né? Tivemos várias chances de fazer o gol e perdemos, né? E hoje eu senti um pouco mais isso de São Bento focado, empenhado em conseguir o resultado, finalmente se concentrando
na Série C, né, se concentrando no campeonato, até porque não tem mais outro campeonato, a Série 2 já acabou, né? Então eu senti o time bem postado e esse time jogando, o time principal, os jogadores principais, né, do time, o nosso melhor time ainda com os reforços que chegaram, né, o Coutinho hoje já começando o jogo, tem muito mais qualidade, né? Então, assim como foi contra o Ituano, eu senti o toque de bola melhor, o entrosamento melhor, um time mais confiante em campo. Acho que o acesso que a gente conseguiu, né, acabou trazendo isso para o time desde lá, né? Já enfrentamos o Ituano também com essa confiança, o time ali com aquela certeza de que é um time bom, né? Afinal de contas, é um time que conseguiu subir no estádio e começou bem o jogo, né? Tivemos umas mudanças no time principal, né? Como eu falei, o Coutinho estreando e tivemos o Paulo Vitor no gol. Até uma polêmica, né, dessa escalação do Edson Vieira, talvez, né, tenha alguma relação com a atuação do Lucas Macanhã contra o São Caetano, que nem foi tão ruim, né? Não foi ruim, somente nem sofreu gols, venceu o jogo por mais nas cobranças de pênaltis, o Macanhã foi quem perdeu o pênalti. Houve um burburinho, um pequeno burburinho de parte da torcida do São Bento com o goleiro, e a opção do Edson de começar com o Paulo Vitor, né? Talvez tenha relação, talvez não tenha, né? Mas fato que o Paulo Vitor começou jogando, né? Também foi bem. O Paulo Vitor sempre vai bem. A gente sempre comenta nos episódios do podcast que são goleiros de nível muito parecido, né? E até mesmo quando a gente jogava a Série C com o time reserva, o Paulo Vitor era muito mais exigido, né? Pelo setor de zaga ser improvisado, às vezes o setor reserva, né? E mesmo assim ia bem, né? Fazia defesas difíceis. Então é um goleiro que a gente consegue confiar tanto quanto o Macanhã, né? Mas o time conseguiu o gol, né? Cedo no jogo, num lance do Bambam, num cruzamento do Evandro, o Bambam foi quem fez o gol. Acho que com 7 minutos do primeiro tempo. Isso aí tirou bastante da pressão, daquela obrigação que o São Bento tinha de ter que ganhar. Eu acho que hoje o resultado ele traz muito mais do que os 3 pontos. Ele tira aquele peso da consciência, aquele peso de não ter vencido na Série C. Ele traz, finalmente, acho que é a primeira vez, né, que a gente consegue terminar um jogo da Série C 100% satisfeitos, felizes, né? A gente já teve bons empates fora de casa contra o Ituano e contra o Tombense, com atuações excelentes, mas que a gente terminava o jogo pensando que poderia ter vencido, que dava para ter vencido, né? Além das derrotas, né? E hoje, finalmente, um jogo que a gente sai plenamente satisfeito, feliz e bota a cabeça no travesseiro para dormir em paz, mesmo num confronto da Série C, né? Então, tirou totalmente essa pressão. Eu acho que tem uma ansiedade muito grande. Qualquer time que fica tanto tempo sem vencer numa competição tem um trauma também de vezes que esse time se estava vencendo e deixou escapar. No caso do São Bento, teve aquele jogo contra o Ipiranga, né? Então, a gente superou tudo isso, né? E abrir o placar tira bastante dessa ansiedade. Um dos meus maiores medos para o jogo de hoje era que o time não conseguisse marcar o gol, tivesse dificuldade, perdesse gols, assim como perdeu lá em Itu, e terminasse, de repente, entrando em afobação ali na reta final do jogo, inclusive se expondo e dando contra-ataque para o São José, que era um time que vinha mais na dele, jogando mais, talvez até no contra-ataque, porque o empate não era um resultado tão ruim para o São José pensando em rebaixamento, e pensando, né, em segurar o São Bento lá embaixo, né? Então, imaginei que esse seria o cenário do jogo. E o gol cedo do São Bento já matava bastante disso aí, tirava a ansiedade, colocava o São Bento na frente e botava o São José. Só que, para minha surpresa, o São José correu muito mais do que eu esperava, subiu as linhas, não só subiu as linhas, né? Fez uma blitz parecida com aquela que a gente recebeu contra o São Bernardo na semifinal do Paulista 2. Marcaram em cima, não deram espaço, pressionaram a saída de bola para estimular o São Bento a errar, né? E se mostrou um time muito rápido, um time muito bom do meio para frente, tocando bola, fazendo lançamentos em profundidade, procurando espaço, criando situações boas, e um time que vinha para dar trabalho. O São Bento fez aquilo que costuma fazer nessas situações, que é se recuar, e eu agora vou criticar,
não gosto da maneira como o São Bento se recua. Isso já tem uns 10 ou 15 episódios que eu falo aqui. Acho que a gente chama muito o adversário, fica muito preso lá atrás, deixa o adversário com a bola dominada numa área muito perigosa do campo e acaba tomando sufoco, né? E foi o que aconteceu ali no finalzinho do primeiro tempo, até no começo do segundo tempo. O São José, que não tinha mais nada a perder, vindo para cima, foi bastante corajoso, não foi um time que se resguardou, que se preservou, pensando em buscar o empate no contra-ataque, não, eles foram para cima mesmo, deram espaço, o São Bento de novo não aproveitou tão bem os seus espaços, teve até uma chance boa no contra-ataque e desperdiçou, né? Acho que o único contra-ataque bom que a gente teve 3 jogadores contra um deles, mas continua com esse problema, né? De conseguir roubar essa bola do São José no ataque e aproveitar o espaço, né? O contra-ataque tem que ser 3 toques e você tem que estar em condições de finalizar no gol. Então, tá faltando muito disso, porque quando você não consegue contra-atacar e o seu adversário tá com tudo em cima de você, chega um momento que só ele joga e aí vira pressão, vira abafa, né? E eu acho que a gente passou por um período do jogo onde era isso que estava acontecendo e era temível que a gente sofresse empates a qualquer momento. Somente teve muitas situações onde poderia ter tomado esse empate, né? Mas tinha ainda esse espaço a mais e finalmente conseguiu acertar seu contra-ataque já na metade para o final do segundo tempo, uma jogada do Pablo que teve muita calma, né? Para dar um passo para trás, procurar, né? O Eric Luiz, e foi um passe que eu sempre gostei, sempre achei que os times têm que usar mais esse tipo de recurso, né? Chegou na linha de fundo com a bola dominada, o desespero é do zagueiro, é o zagueiro que vai se jogar, é o zagueiro que vai tentar dar carrinho, que vai, né, te impedir de chutar, o goleiro vai fechar o canto. Você tem que ter calma, tem que levantar a cabeça, né? Não é cruzar. Muitos jogadores chegam ali, cruzam de qualquer jeito, né? A bola passa por todo mundo, às vezes não tem ninguém para finalizar. Tem que levantar a cabeça e geralmente buscar esse toque para trás. Sempre tem alguém chegando de trás. E o Eric foi mais calmo ainda, dominou, limpou o zagueiro do São José, que aí, usando isso que eu falei, né? Usando o desespero do zagueiro deles, que se jogou, caiu, e aí ele podendo chapar bonitinho ali no canto direito e fazer o segundo gol do São Bento, que ali sim matava o jogo, né? A gente sempre fala, né? O contra-ataque é para isso mesmo. Quando você tem um adversário que está precisando do resultado, ele vem para cima, ele se arrisca, ele se expõe e ele corre o risco de acontecer isso daí. E aí fica o ponto positivo, né? Finalmente acertamos um contra-ataque para poder matar um jogo e não ter que sofrer nos acréscimos como vinha acontecendo. E esse segundo gol também baixou muito mais ainda aquela ansiedade e praticamente trouxe a certeza de que viria a vitória, viria os primeiros 3 pontos, né? Os primeiros 3 pontos de uma vez, né? A primeira vitória. Achei que ainda preocupa essa questão do recuo do time, né? Como se retrai, como chama o adversário. Não parece um jeito muito inteligente, né? Apesar de hoje não ter sofrido gol e ter conseguido o objetivo final. Eu me preocupo com o Paulistão do ano que vem. A gente vai enfrentar adversários que vão pressionar, times grandes, né? Que jogam para cima. E será que a postura dos aumentos vai ser 90 minutos nessa postura, né? Com as 2 linhas de 4 ali dentro da área praticamente, né, deixando o zagueiro do adversário armar o jogo no meio de campo e aquela pressão total e ainda por cima sem conseguir ter um contra-ataque muito mortal, né, sem ter muitas oportunidades de contra-ataque, né, teve um contra-ataque mortal que foi o do segundo gol, mas não teve muitos contra-ataques, né, que é o jogou desde os 7 minutos do primeiro tempo com a vantagem com o São José dando espaço, jogando em cima, então teria que ter aproveitado e tido mais chances ali de matar o jogo, de conseguir o segundo gol e infelizmente teve essa chance que perdeu a primeira, né, ali já na metade do segundo tempo, e a que conseguiu o gol. Ao menos isso, conseguimos o gol e conseguimos a vitória. Acho que hoje, mais do que a atuação, mais do que tudo, o que importa é a vitória. Lembrando que sim, o São Bento jogou bem, jogou de maneira cruzada, jogou de maneira inteligente, fez o gol cedo, matou no contra-ataque. Então, assim, não foi uma vitória injusta, foi uma vitória muito justa, mas eu dou um pouco dos méritos também aí pro adversário.
que, na minha opinião, também fez um bom jogo e foi bastante corajoso vindo para cima. Cara, qual foi a sua visão do jogo, a sua leitura da atuação do time, né? E as atuações dos jogadores aí, fala um pouco também dessa escalação do Edson Vieira de hoje. Então, achei que a vitória foi merecida. Segundo jogo seguido que a gente consegue abrir o placar logo no começo do jogo, né? Contra o São Caetano a mesma coisa. Logo no começo, em 5 minutos, a gente já sai com a vitória. Tomara que isso se repita mais vezes, né? Essa intensidade inicial, é muito mais tranquilo, muito mais fácil de se jogar quando você tá com a vantagem. E conseguir construir essa vantagem de 1-0, vantagem mínima no futebol, né? Desde o começo do jogo é muito importante, né? Começar praticamente o jogo já na frente. Você muda ali toda a ideia do seu adversário, que se ele tá preparado para se defender, ele tem que atacar, e se ele já tá preparado para atacar, ele tem que atacar mais ainda e mais para cima, se atirar mais. Então, muito importante, né, a gente conseguir logo no começo abrir o placar, obrigar o adversário a ir mais, se desesperar, né, ao não esperado. O São José foi para cima, deu susto em diversos momentos, inclusive teve um chute muito bonito, não lembro quem deu, da entrada da área, matou no peito e bateu bem. O Paulo Vitor fez uma grande defesa. Paulo Vitor que mais uma vez entrou muito bem. É, mais uma vez eu falo, né? O que a gente sofreu de goleiro em 2019, 5, se eu não me engano, foram titulares e nenhum deu certo, né? Nenhum se acertou. O menos pior ali talvez tenha sido o Pazinato, que jogou apenas uma vez, foi bem no jogo que fez, mas logo acabou sendo vendido, né? Negociado. É, e nesse ano a gente parece, pós-pandemia, nem nesse ano, né? Após a pandemia, agora, nesse semestre, parece que a gente se acertou. Macanhã muito bem no pós-pandemia. Paulo Vitor também sempre passando muito segurança. O terceiro goleiro, o Bruno Henrique, da base, né? Não jogou no profissional ainda, mas na base deu pra ver que é um grande goleiro. E com certeza uma grande equipe começa por um grande goleiro. Imprescindível um goleiro que passa segurança. E assim como você falou, não é legal, né? O problema de você fazer o gol muito cedo é você recuar demais, recuar muito cedo. E mais uma vez o São Bento recuou. É preocupante, mas acho que a gente viu o lado positivo, que dessa vez a gente conseguiu segurar o resultado. Em diversos jogos, contra o Boa, contra o. Esqueci agora um outro jogo, contra o Ipiranga, no SIC também. A gente saiu na frente e acabou cedendo empate. Dessa vez, mesmo com o adversário jogando bem, né? Em que pese tá lá embaixo na tabela também, a série ser muito equilibrada, né? É, eles haviam ganhado do Ipiranga 2-0, Ipiranga que é o vice-líder. Então, isso mostra um grande equilíbrio, né? São José foi bem e nós conseguimos segurar o resultado. Ali no segundo tempo a gente recuou mais ainda. O Edson promoveu algumas alterações, colocou o Eric Luiz para dar mais velocidade. E ali no final da partida, né, 37 minutos, se eu não me engano, no segundo tempo, um contra-ataque perfeito, um contra-ataque mortal, aquele contra-ataque de apostila. A gente conseguiu liquidar a fatura, o gol do Denner também, que havia entrado há pouco. Eu acho que bastante lições, né, podemos levar desse jogo aí. A importância de você conseguir vantagem cedo, a importância de um bom contra-ataque, né? Tomara que se tornem mais comuns esse tipo de contra-ataque, esses contra-ataques mortais. Destaques do jogo, acho que foi uma partida boa de todos os jogadores individualmente falando. Posso ser injusto, mas acho que o Juan, mais uma vez aquela coisa, né? Existem jogadores que a gente está acostumado a jogarem muito bem, né? E quando eles não vão muito bem, a gente sobe o sarrafo lá em cima. E quando eles não vão muito bem, pra gente eles acabam tendo indo mal. Eu acho que negativamente o Juan, abaixo do que ele costuma ser, errando algumas finalizações, errando algumas finalizações da jogada, finalizações ao gol. Teve uma jogada ali que ele recebeu em velocidade no primeiro tempo ainda, se não me engano. Ele recebeu em velocidade e em vez de puxar pra dentro e já bater pro gol, ele tentou ali driblar o zagueiro, acabou tendo que voltar a jogada e a gente perdeu a bola.
Então acho que negativamente, não que tenha jogado mal, mas foi pior do que ele costuma ser, né? Sempre sendo um destaque positivo. Positivamente, acho que o Alisson, sempre muito bem, como falaram lá no grupo, lembra o Regis em seu bom momento. Muito bem o Alisson, né? Desses jogadores que a gente não espera muita coisa quando chega, mas que surpreende positivamente, apoiando muito bem no ataque, não comprometendo lá atrás. E também acho que o Dogão foi bem, ele entrou no segundo tempo e bastante participativo, bastante vontade, bastante raça. E acho que isso é fundamental, né, para qualquer jogador de futebol. Às vezes a técnica, a falta de técnica você consegue superar com muita raça. Agora, a falta de raça, a falta de vontade, acho que a gente viu muito isso em 2019 e ela não se supera. O jogador pode ser o melhor do mundo, mas se ele não tiver com vontade de jogar, não tiver com raça, não vai ter grandes atuações. E o Dogão entrou participativo, com vontade, dando carrinho, indo para cima dos atacantes do São José. Acho que positivamente eu cito esses dois, o Bambam, né, que é mais um gol, uma média muito boa, tem 19 jogos pelo São Bento, 11 gols, uma média de 0,57 gols por jogo, média superior. Tudo bem que a gente já jogou A2, está jogando a C, campeonato inferior a B do ano passado, mas uma média superior à do Zé Roberto no ano passado, que foi nosso artilheiro, que fez muito gol, fez 4 gols, 4 gols no primeiro jogo contra o Londrina no primeiro turno, depois fez acho que mais 2 no segundo contra o Londrina. Cansou de fazer gols do Zé Roberto ano passado, né? E o Bambam com uma média superior à do Zé Roberto, talvez uma das maiores médias aí de atacantes do São Bento. Acho que quem tem os números pode falar melhor, Guilherme Feliciano pode até ter os números aí, mas uma média muito boa de quase 0,6 gols por jogo. Acho que para mim são esses os destaques. Cara, eu concordo com a maioria. Acho que o Alisson deve ser a quinta ou sexta partida dele seguida que ele vai muito bem. Realmente lembra muito o Regis na melhor fase, é muito rápido, driblador, vai para cima. Eu acho até tem uma característica dele que o Regis não tem. Eu acho que ele se defende bem também, além de apoiar bastante, né? O Regis era um pouquinho mais limitado na hora de defender. Gostei também, claro, do Paulo Vitor, seguro, mostrando que aproveitou a chance, fez defesas difíceis, né? Um goleiro que nem tem tido ritmo de jogo e tem conseguido ter um tempo de bola muito bom, reflexo muito bom. O Thiago Prima continua sendo o dono da distribuição de bola no meio de campo, um jogador que é importantíssimo, até estranho a gente pensar como que o Primão era reserva e a gente não tinha nem cogitava utilizar ele no time, e hoje o São Bento depende tanto dele para segurar essa bola, para soltar ela, né, para distribuir. É até engraçado pensar nisso, como um jogador pode evoluir dentro de um time, né? Talvez tenha a ver com o que você falou, né, Euric? Você disse que se o jogador não tiver com vontade, né, não adianta ele ser bom, e talvez o Primão tenha encontrado, né, essa vontade naquele momento que ele foi escalado para os jogos de acesso, né? Até então ele não vinha sendo aproveitado. E aí, talvez a mão do Edson, né, colocando o jogador ali naquele momento, ele se sentiu importante e realmente correspondeu e continua correspondendo, sendo um bom jogador. Concordo que o Juan esteve abaixo, já é a terceira partida seguida, né? Mas também concordo que não dá para dizer que ele foi mal, porque tem jogadas muito boas, então a gente fala que não é o Juan, mas ainda é um jogador muito bom, né? Então, assim, quando ele atua dessa maneira, né? O Bamba realmente aproveitando as oportunidades, uma média incontestável, por mais que a gente diga que perca gols, que tome decisões erradas em algum momento, os números sempre vão falar mais alto, e os números do Bambam são excelentes para um centroavante. Tanto que, a princípio, né, ao que dizem, existe uma proposta para ele, uma decisão se ele fica ou não fica. Vou até aproveitar para falar sobre essa situação, sobre as declarações que os jogadores deram depois do jogo. Antes, eu vou só comentar que negativamente eu não gostei muito do Coutinho. Acho que não foi bem, assim, né, se enroscou um pouco com a bola, mas é um jogador que a gente precisa ter bastante paciência. Ele tem só 22 anos, foi muito bem na Série A2, mostrou que tem qualidade. Acho que
ele pode render frutos para o São Bento, pode ser um jogador importante. Tem uma ansiedade de estreia, foi colocado logo de titular, né? Talvez até por demonstrar algo a mais já nos treinos, mas jogando hoje não foi tão bem. Falando então nessa parte agora das, né? O Bambam foi perguntado, né, na Rádio Cruzeiro FM após a saída dele do gramado sobre possível saída. Ele tem contrato só até o dia 15 de outubro, né? 15 de outubro, não, 15 de novembro, 5 de novembro, não sei exatamente agora, mas alguns dias de contrato apenas. E ele disse que não está sabendo de nada de renovação e também não está sabendo de nada de que vai sair, né? Ou seja, ele não negou ter propostas, né? Repetiu a mesma coisa que disse na entrevista que ele deu para o Eury no podcast, né, no vlog do podcast, sobre não pensar nesse tipo de coisa, deixar tudo para o empresário, né? Então, aquela coisinha, aquele miguezinho do jogador, né, que não responde a pergunta. Então, não sabemos se o Bambam fica. A informação que a gente tem é de que a intenção da nova diretoria é continuar com ele para o Paulistão, mas existe todo um acerto, até porque o jogador, quando conquista com o clube um acesso, né, geralmente ele se valoriza para a próxima temporada. Então, um jogador que ganha X, quer ganhar XXX, né, na próxima temporada. Existe uma grande negociação, não só com o Bambam, talvez com o Juan, né, Thiago Primão, provavelmente. Alguns jogadores desse time aí que devem renovar, mas que existe uma negociação. O problema é que o São Bento luta contra o tempo, já que os contratos estão próximos de se expirar, né? Então, acho que os adversários vão crescendo no olho também. O Bambam chama a atenção, foi artilheiro da Série A2, mesmo chegando já na reta final, ali no jogo contra o Juventus, faltando ali 4 ou 5 rodadas para o fim da primeira fase, e ainda com essa média boa, marcando gols aí sempre também na Série C, né? Falando ainda das declarações, sobre a escolha do Paulo Vitor, né, sobre o Macaé ter sido sacado, o Edson Vieira disse simplesmente que tem os dois goleiros, que os dois são do mesmo nível, que um bom time tem 2 goleiros bons e que vai optar por um ou pro outro quando ele achar melhor, que ele deu um descanso pro Macaé. A gente especula, né? Será que o emocional do Macaé não estava muito bom, né? Depois de ter perdido o pênalti, ou se o Edson ficou bravo de alguma maneira com o goleiro e resolveu trocar. Ele não garantiu quem será o próximo goleiro no nosso próximo compromisso, né, contra o Brusque. Se o Paulo Vitor tem sequência agora como titular, se volta para o banco, ele não garantiu. Engraçado que o Edson já, na primeira passagem dele aqui, ele também tinha isso de oscilar goleiros. Ele tinha o Enal e o Ronaldo, né, naquele time de 2013, e ele oscilou bastante ali com os 2 goleiros. Praticamente não dava para dizer que um era titular, porque o Enal fazia 4, 5 jogos, depois o Ronaldo fazia vários jogos em sequência, alternava totalmente. Talvez seja algo assim que ele esteja planejando para esse segundo turno de Série C, né? O Paulo Vitor e o Macaé alternando. Ele optou por deixar o Paulo Vitor com o time da Série C, né? No time dito como reserva, e o Macaé nos jogos do Paulistão A2, que era a prioridade, mas agora que só temos uma competição, as coisas vão se afunilando. O time dispensou alguns jogadores, né? Matheus Guarujá, saiu o Adriel, né? E deve enxugar ainda mais esse time. E agora o foco é numa competição só. E ele falou também sobre isso, sobre o jogador se sentir útil, né? No caso, o Paulo Vitor, né, deve ter se sentido útil, assim como ele fez com o Primão nos jogos de acesso, né? Dando esse reconhecimento, dando essa oportunidade dele começar o jogo hoje. A gente viu nas palavras do Paulo Vitor também o quanto ele ficou feliz, né, de ter tido essa oportunidade. Não sabemos ainda se vai ter sequência, né? Bom, giro da rodada, na verdade, a rodada mais uma vez, esse momento foi o que finalizou a rodada, né? Todo mundo já tinha jogado e o que a gente teve hoje foi uma partida adiantada do Ituano, né? O Ituano enfrentou Volta Redonda, jogando dentro de casa, já pela 11ª rodada, né? A segunda rodada do segundo turno do campeonato, jogando em Itu e venceu, né? Venceu por 2-0. Surpreendente que foi ruim para São Bento, né?
São Bento poderia não só segurar o São José com 11 pontos e ir a 8, né, como poderia também já tinha o Ituano ali com 11 pontos, né, ali segurado com 11 pontos, já tinha jogado na rodada o Ituano, São Bento poderia ver 2 times a 3 pontos de distância, agora ver o Ituano ir a 14, claro que o Ituano tem um jogo a mais, mas deu uma desgarrada e, como eu falei, preocupa bastante essa situação do São José ter feito um jogo tão bom quanto fez hoje aqui em Sorocaba, apesar da derrota, e ser o primeiro time fora da zona. Então, assim, o que eu ia falar sobre isso, né? Aquelas contas que a gente faz, 21 para não cair, etc. Como eu falei, depende muito de como o campeonato vai se mostrar, né? E esse campeonato brasileiro da Série C, ele tem tido uma constante, né? Que é um time desgarrando, que no caso é o Brusque, que é o time que vem vencendo a maioria dos seus compromissos, já tem 23 pontos, né? Em tese, o Brusque está a 3 pontos de já garantir a classificação, com quase um turno de antecedência, né? Então ele é um time que desgarra para cima, e a gente ainda teria o Boa Esporte desgarrando para baixo, com 6 pontos. Talvez nem tanto, 6 pontos nem é uma pontuação tão ruim, né? Para ser comparado com um time que fica desgarrado para baixo, mas com esse perfil, né? O Boa já tem 10 jogos, né? Já jogou por essa rodada que o São Bento jogou hoje, tem só 6, e tem um potencial para, eventualmente, com mais algumas derrotas, ser um time que vai ficar bem para trás. Se você tem um time que fica bem para trás e um time que vai bem para frente, o que acontece com o campeonato? A luta de rebaixamento e a luta pela quarta vaga se torna praticamente uma só. Por mais aterrorizante que isso pareça, essa que é a realidade. Se eventualmente o Brusque continuar se sobressaindo, continuar pontuando e vencendo quase todas as partidas, e o Boa, que é o último, né, que tem dificuldade, que ainda não venceu no campeonato, se continuar empatando e perdendo como vem acontecendo, a tendência é do terceiro ou quarto colocado até o nono colocado, todo mundo com uma pontuação bem parecida, e nas últimas rodadas, time podendo classificar e time podendo cair. E isso a gente tem a ver na situação do jogo de hoje, né? O Ituano venceu e foi a 14. Né? Só que aconteceu que o Volta Redonda perdeu mais uma e ficou com 14. O Volta Redonda é hoje o quarto colocado, time do G4. Tem 14 pontos, né? E o São Bento, que chegou a 8, agora tem um jogo a menos que os dois. Tem um jogo a menos que Volta Redonda e um jogo. Então, supondo que o São Bento também vença, é claro que é difícil, é o Brusque o próximo jogo, então é difícil pensar em vitória, mas é um jogo a menos. Se o São Bento vencer o seu jogo que tem a menos, né, do que Volta Redonda e Ituano, o São Bento chega a 11. E aí vê o Ituano de novo a só 3 pontos de distância, e agora vê também o Volta Redonda 3 pontos de distância. Então a gente trouxe Volta Redonda para a briga do rebaixamento, ou a gente já chegou na briga da classificação. Claro que tem outros times nesse bolo, né? O Londrina tem 14 pontos também, né? Só que tem 10 jogos, tem né? O São Bento tem esse jogo a menos que Volta Redonda e Ituano. O Londrina também joga. Mas dependendo de como for a rodada, a gente pode ter aí uma distância para o G4 bem, bem curta, caso o São Bento consiga uma vitória na próxima rodada. Então, o São Bento está muito próximo de entrar nesse bolo. O bolo já existe, na verdade, né? Hoje você tem o São José, que já jogou na rodada, né? Que fechou a rodada agora, na 8ª posição com 11 pontos, e o terceiro colocado, o Criciúma, tem 15, né? 4 pontos de diferença do terceiro para o 8º, né? E no meio disso aí tem um batalhão de times de 14 pontos, né? Londrina, Volta Redonda e Ituano, e o Tombense com 12. Lembrando que ainda Volta Redonda e Ituano tem um jogo a mais cada um. Então, o São Bento tem 8. Tá a 3 pontos do São José. Então o São Bento está a ponto de entrar nesse bolo. E, como eu falei, continuando o campeonato com o Brusque disparando e com o Boa Esporte indo mal, a tendência é que esse bolo se torne um só realmente, que o São Bento entre nesse bolo e que fique aquela situação onde você pode classificar e pode ser rebaixado e todo mundo ali está na briga por tudo. Acho que hoje, no G4, Volta Redonda está na briga para não ser rebaixado, né? Uma vez que tem um jogo a mais que o time da zona de rebaixamento, e
se esse time vencer, vai ficar apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Enfim, então essas são as contas mirabolantes aí para essa sequência. Bom, cara, falando um pouquinho do nosso próximo adversário, né? Agora São Bento só joga uma vez por semana, né? Só joga na semana que vem, não tem mais que dividir a atenção e enfrenta, infelizmente, o indigesto líder do campeonato, o Brusque, que tem 23 pontos em 10 jogos, venceu 7, né? Um time muito forte, quase imbatível, e que está até, inclusive, próximo da classificação. Se vencer o São Bento jogando em casa, chega a 26 e chega já na pontuação para classificar. O São Bento consegue a primeira vitória, consegue fazer essa trajetória, essa virada de turno positiva, e tem agora esse monstro pela frente jogando fora de casa. Como você vê esse jogo aí, cara? Oportunidade aí para trabalhar a semana inteira, pegar confiança e tentar um bom resultado lá. Quem sabe oportunidade para fazer uma vitória inesperada de um time que ninguém consegue vencer e entrar nesse bowl. Infelizmente é um jogo que não dá para contar com nada. É o jogo mais difícil do nosso retorno, né? Eu falei no último episódio, e para mim o pensamento é esse. Essa temporada a gente teve 3 campeonatos. A gente teve a Série 2, a gente teve o primeiro turno da Série C, e agora o segundo turno da Série C, que começou hoje. Para mim é um campeonato totalmente à parte, um campeonato novo, esquecendo o primeiro turno. Com certeza o Brusque vai ser o nosso adversário mais difícil desse novo campeonato que se inicia, dessa nova fase. É o líder do campeonato, jogando fora de casa. O Brusque tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ganhou 7 de 10. Jogando na casa deles vai ser muito complicado. É aquele jogo que a gente vai sem esperar nada, né? Perder não pode ser considerado um absurdo. Não... É um jogo que a gente não conta com a pontuação na tabela, né? Quando a gente faz lá a conta para tentar chegar nos 21 pontos, escapar da zona de rebaixamento. Hoje pra gente faltam 4 vitórias e um empate, né? A gente não conta o jogo contra o Brusque nem nas vitórias e no empate. O que a gente conseguir desse jogo é lucro, né? Qualquer pontuação que vier, um empate, uma vitória inesperada é muito lucro pra gente. É um ponto que a gente não nem sonha em conseguir. Mas, por outro lado, o lado bom de ter um jogo difícil assim, em que a gente não espera nada, é que um resultado positivo pode motivar de uma maneira absurda o elenco, é, dar um ânimo a mais também pra gente, torcedor, porque uma vitória em cima do Brusque, que tem uma derrota no campeonato, né, após 10 jogos, após mais da metade do campeonato, seria algo absurdo, seria algo para elevar a moral lá em cima, fazer os outros times olharem pra gente com mais receio. A partir de agora a gente tem todos os titulares à disposição, né? A gente tem o time completo à disposição. Tirando esse jogo agora, que a gente jogou hoje na quinta-feira e joga já na segunda-feira, no domingo, perdão, contra o Brusque, a gente vai começar, né? Ter um jogo por semana. Depois do jogo de domingo a gente joga só na outra segunda. Então, acho que uma vitória inesperada faria os adversários olharem com mais respeito pra gente, daria moral pro elenco, daria um ânimo extra pra torcida. Uma vitória contra o Brusque embalaria de vez o time aí nessa briga contra o rebaixamento. E aí seria difícil para a gente depois de ganhar é, dessa vitória quase que hercúlea. Daria aquela moral extraordinária. Mas é um jogo que a gente tem que ir com esse pensamento de o que vier é lucro. Um empate já seria muito bom. Voltar com 1 ponto e para 9 pontos na tabela já seria algo extraordinário. Na minha opinião, o que vier desse jogo é lucro. É aquele jogo que a gente não pode esperar nada. Cara, eu acho que é o que você falou, a gente não contava com pontos nesse jogo, não tinha como contar, né? Em qualquer conta de qualquer torcedor, até talvez na conta do Michael Assaf aí, que é muito otimista, o jogo com o Brusque é difícil contar com pontos. E acho que a gente tem que saber entender se vier uma derrota, porque é um time muito diferente, entrosado há 3 anos, e não é à toa que fez 10 jogos e ganhou 7, empatou 2, né? A derrota que eles têm é justamente por São José, jogando lá no Carpete. São José
no seu gramado sintético, venceu o Brusque e venceu o Ipiranga, o líder e o vice-líder, que são os dois times que destoaram um pouquinho. O Ipiranga começa agora, depende muito da próxima rodada, né? Mas com essa derrota para o São José, que teve na rodada passada, começa a se colocar como um time que volta pro bolo, né? Tem esse bolo que eu disse do Criciúma com 15, até o São José com 11, né? E o São Bento ali com 8, querendo entrar nesse grupo, né? E o Ipiranga tem 18, 3 a mais que o Criciúma. Então, se o São Bento quer entrar no grupo aí dos 11 a 15, né? E tá a 3 pontos desse grupo, o Ipiranga tá querendo entrar, né? Se perder, se continuar perdendo, tá querendo entrar no grupo aí também, a 3 pontos do Criciúma, né? Então, o São José tem essa força desse mando de campo, desse gramado sintético, que a gente já falou aqui, há muitos anos ali, sendo bastante vitorioso em casa. Esse ano, comprovando isso, venceu o líder e o vice-líder do campeonato, o único time que venceu o Brusque, e ainda por cima, na Copa do Brasil, venceu até o Atlético Goianiense, que joga a Série A, né? Então é um time que tem esse fator, e aí me preocupa essa parte na briga contra o rebaixamento, porque o time do São José, como eu falei, não é ruim, fez um bom jogo aqui em Sorocaba, e tem esse fator casa muito forte. Eu não consigo ver esse time caindo. Mas, por outro lado, é legal a gente estar tão próximo ali, como eu falei, um jogo a menos, então se surpreendermos o Brusque, indo a 11, a gente empata com o São José e fica a 3 pontos do Ituano, que é muito bom, porque a gente está a 3 pontos do Ituano, que para mim é esse time que eu imagino que possa ser o time que venha a cair junto com o Boa Esporte, e 3 pontos já do Volta Redonda. E se a rodada ajudar, pode ficar 3 pontos do Londrina ou do Criciúma, né? Então, assim, entrando no bolo mesmo. Então, seria muito bom uma vitória. Mas aí é um sonho de verão, uma coisa muito, muito difícil, né? Você vencer um time como o Brusque fora de casa, é o que todo mundo quer, né? Seu adversário imbatível, que ninguém consegue vencer, se você vence ele, você cresce muito no campeonato, porque é como se todo mundo tivesse, entre aspas, aí um jogo a menos, que é esse jogo contra o Brusque, e você vai lá e faz 3 pontos nesse jogo, você fica muito diferenciado na tabela de classificação, né? E tem toda essa circunstância, né? Acho que eu não sabia, na verdade, que o jogo já era no final de semana. Na verdade, eu tô perdido, pessoal, né? Voltei de viagem agora, passei a semana inteira fora. Nem me situei que já estamos numa quinta-feira, que agora o fim de semana tá aí e o jogo é no fim de semana. Então não tem uma semana de preparação. Na partida próxima rodada a gente vai começar a ter, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante o São Bento. E se conseguir um resultado surpreendente nesse jogo contra o Brusque, o São Bento não só cresce na tabela de classificação, como cresce muito em moral, porque o time já arrancou na Série A2 e conseguiu um acesso, e agora conseguiu a primeira vitória, venceu um time que acabou de vencer o vice-líder do campeonato, né? Aí, pessoal que dava o São Bento como morto já começa a olhar meio estranho. E se você faz uma vitória surpreendente contra esse Brusque, você, né, literalmente entra no bolo e todo mundo já começa a perceber como que o São Bento vai voltar para a Série C, até por ter subido no estadual também. Então é uma possibilidade muito boa. Para alguns é um jogo perdido, para outros é uma possibilidade muito boa de mudar totalmente o rumo da nossa campanha na Série C. Mas, como eu falei, não dá para reclamar se o resultado não vir, né? Acho até que o empate nesse jogo é um grande resultado, um excelente resultado. Só 2 times aí conseguiram fazer pelo menos um pontinho contra o Brusque, né? Mesmo jogando em casa, os times comemoram. Então, fora de casa é um resultado sensacional, é como se fosse uma vitória. Mas a vitória é aquele resultado que muda o rumo da campanha do São Bento. Bom, encerrando o programa, quero agradecer ao ouvinte pela paciência, me desculpar aí pela ausência nos 2 últimos episódios, né? Como eu falei, não podia participar. Agradeço a quem ouviu o programa mesmo, ele estando desfalcado, né? Terceira vez que a gente tem desfalque no programa. Acho que agora a gente vai ficar um bom tempo aí sem nenhuma falta no programa, com os 2 participando. Inclusive, temos projetos
novo, junto com o Matheus Paracelano. A gente conta mais novidades em breve, fiquem de olho nas redes sociais. Boa noite, Yuri. Até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Marco. Boa noite, amigo. Até a próxima. Domingo estamos de volta aí para falar sobre o jogo com o Brusque. E tomara que a SAF esteja certo. Que seja esse aí o segundo jogo das nossas 10 partidas sem derrotas rumo à permanência na Série C, ou quem sabe aí uma classificação para a próxima fase que seria épica. É isso, voltamos domingo.